Boa tarde a todos, nossos alunos de História do Jornalismo, primeiro período de jornalismo da UERJ. Eu sou a professora Denise da Costa e hoje estou aqui com os professores Gabriel Cardoso e Marli Barbosa. Hoje é a nossa quinta aula e nós vamos trabalhar em cima de um texto de uma autora que nós já conhecemos no início do curso, a professora Marialva Barbosa, da UFRJ, e que também já foi da UF anteriormente. Esse texto se chama Uma História da Imprensa e do Jornalismo por Entre os Caminhos da Pesquisa. Ele foi publicado numa revista muito importante aqui no Brasil na área de comunicação, que é a revista da Intercom, Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. Eu passo a palavra, então, agora para o Gabriel dar início a essa discussão, depois a Marli vai dar continuidade. Obrigada. Gabriel. Maravilha. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Espero que vocês estejam gostando do nosso curso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguns já mandaram mensagem, mandaram e-mail para a professora. Então, se tiver qualquer dúvida, quiser pontuar alguma coisa, alguma crítica, alguma sugestão, algum elogio, alguma dúvida, manda para a gente por e-mail, tá bom? Então, hoje, como a professora falou, a gente vai falar desse texto aqui da professora Marialva, mais um texto da professora Marialva, a gente já trabalhou com um texto dela aqui, e tomara que vocês tenham lido esse texto é muito bom, como qualquer texto da professora Marialva, tá? A professora Marialva é um texto muito gostoso de ler, é um texto prazeroso, vocês vão gostar, tem muito conceito, tem muita coisa, mas vocês vão conseguir entender com certa facilidade, tá bom? Esse texto da nossa aula 5, a referência é essa daí. Como eu já falei em outras aulas, vocês vão aprender a fazer referências dessa forma, tá bom? Ele está disponível nesse link, mas a gente vai disponibilizar para vocês no AVA, como a gente faz sempre com os textos, e ele vai abordar, em resumo, vai propor uma reflexão metodológica sobre a pesquisa histórica na área de comunicação, ou seja, ele vai tentar entender quais abordagens, análises e percepções dos estudos sobre a história da imprensa e a história do jornalismo, né? A Marialva vai pegar teses e dissertações entre 1990 e 2016 e vai analisar que tipo de abordagens, análises e percepções esses estudos propuseram sobre a história da imprensa e a história do jornalismo. E ela vai apresentar também quais cenários metodológicos podem ser adotados em estudos sobre o tema, né? Ou seja, ela vai fazer uma investigação do que foi proposto, vai analisar a evolução dessa análise metodológica que foi proposta e vai tentar trazer aí coisas úteis que podem ser utilizadas em outros estudos que possam vir aí adiante sobre o tema, tá certo? Então, a primeira coisa que a Marialva vai falar é a importância do olhar histórico. Isso já é uma coisa que a gente conversou, inclusive, no primeiro texto da professora Marialva, que é a importância da gente observar um fato, entendendo sempre que existe um contexto, um lugar, um tempo, um meio de comunicação e uma relação, né, uma forma de relação social. Então, a gente não pode deixar de definir os procedimentos de pesquisa, a nossa metodologia, entendendo que a gente precisa sempre definir um ponto de partida, um recorte na concepção de história. Então, a gente não pode analisar a história como um todo, a gente precisa recortar, a gente precisa pegar uma parte e fazer uma análise minuciosa. E entendendo que esse fato que a gente pegou, a gente tem que entender que ele tem um contexto, que ele tem um tempo, que ele tem uma determinada um costume, né, daquela sociedade por trás daquele contexto. Enfim, existe todo um aparato que o pesquisador precisa entender para poder fazer uma pesquisa que seja válida, não seja feita na base do achismo, na base das vozes da cabeça dele, né, para que tenha sempre um respaldo para que a pesquisa faça sentido, tá certo? Então, é por isso que a gente precisa fazer uma triagem, né? A gente vai receber, nós pesquisadores, vocês alunos, nós vamos nos deparar o tempo todo com muito material de estudo. A gente vai se deparar com várias pesquisas, com vários registros sobre o mesmo acontecimento, né? Se vocês pesquisarem sobre Segunda Guerra, sobre nazismo, sobre a história do jornalismo, vocês vão encontrar muitos documentos, né? E cada um deles contando uma história, falando de uma versão. É claro que vocês vão encontrar versões parecidas, mas sempre com algum fato diferente em relação a um e a outro. Então a gente precisa sempre, como pesquisador, fazer uma triagem para poder o quê? Escolher aquilo que nós vamos utilizar, que são os vestígios, né? A gente vai analisar dentro dessa grande variedade de documentos históricos que nós temos à disposição,
o pesquisador vai analisar o quê? Os vestígios, o que tem ali, vai fazer um rastreamento, uma investigação do que pode ter ali, que pode ser interessante para ele desenvolver a pesquisa dele. Então ele vai pegar esses vestígios, vai interpretar, vai analisar e vai revisar, tá certo? Então, a pesquisa do pesquisador, né, ela vai se basear muito nessa investigação desses documentos, mas muito na interpretação desse pesquisador acerca desses fatos históricos, né, levando em consideração, claro, tudo aquilo que a gente falou já sobre contexto, enfim, todo esse processo. Então, quando ele vai analisar fatos históricos, ele pode olhar simplesmente essa pintura rupestre e pensar que o cara que pintou estava querendo zoar a família dele, né? Mas quando a gente analisa com metodologia, quando a gente analisa o contexto por trás dessa pintura rupestre, o contexto por trás de toda uma estrutura de comunicação daquele povo originário, a gente entende que essa pintura mencionava, né, a relação do homem com os seres ruminantes e por aí vai. Mas percebam como quando a gente fala de metodologia, significa que não é você simplesmente olhar uma pintura dessa e pensar que ela fala disso porque sim, porque a sua cabeça diz que sim. Você precisa ter todo um aparato, todo um estudo, toda uma análise para poder entender por que ela representa isso de fato. E para isso você tem uma série de dados, uma série de estudos, uma série de pesquisas para você poder conseguir chegar de fato nessa constatação, tá certo? Então, quando a gente fala de metodologia, a gente está falando de um conjunto de métodos, e esses métodos são o quê? São as regras que a gente estabelece para realizar as nossas pesquisas. Toda pesquisa precisa de métodos, precisa de metodologia. Você não pode falar as coisas com base nas vozes da sua cabeça. Você tem que ter sempre um referencial de estudo e fazer investigações, sempre levando em consideração aquilo que a gente já falou, de contexto, de lugar, de tempo, de comunicação e por aí vai. Então, a metodologia e os métodos nada mais são que uma sistematização, você organizar as informações para poder alcançar os resultados que você busca com a sua pesquisa, tá certo? Se a gente fosse analisar jornais antigos, os jornais antigos eles falam de muitas coisas que aconteceram naquela época. Então a gente precisa ter uma análise criteriosa e minuciosa desses jornais, porque cada jornal conta a história de um jeito, aborda o fato de um jeito. Então, mostra o quanto o pesquisador precisa de método para poder fazer uma pesquisa que envolva documentos históricos, documentos antigos. Você não vai sair pegando qualquer jornal, você vai fazer a triagem para poder pegar os jornais que tenham a ver com o que você está buscando, que falem do assunto que você está buscando. Se você vai pesquisar sobre a ditadura, você vai pegar os jornais a partir de 1964, você vai fazer um recorte dentro do material que você tem para poder fazer essa investigação, por exemplo, tá certo? E aí a professora Marialva vai falar que toda essa estrutura de análise, de investigação, ela passa pela interpretação do pesquisador. E é esse o grande barato da pesquisa, porque essa interpretação do pesquisador vai ter a marca da época. Cada um de nós vai fazer uma pesquisa em determinado período. Então, se lá na frente, em 2040, nós tivermos novas pesquisas, essa pesquisa vai ter a marca da época dela, né? Então, essa interpretação vai estar sempre presente, o olhar do pesquisador vai estar sempre presente. Então, essa interpretação do pesquisador tem a marca da época em que ela foi produzida, e ela vai estar permanentemente sujeita a novas interpretações, revisões, reformulações, e é com base nessa suspensão constante e nesse aspecto provisório que o conhecimento científico pode avançar. Ou seja, a interpretação do pesquisador também é muito importante entender, né, os documentos, analisar os documentos e analisar para poder o quê? A gente ter um debate, a gente poder ter vários pontos de vista diferentes para poder chegar naquilo que um estudo concreto sobre determinado fato, tá certo? Então, é por isso que é importante, a Marialva fala isso, né, o quanto é importante a gente retornar sempre a antigas questões para encontrar novas respostas, tá bom? E aí ela vai falar de uma coisa muito importante que é a intenção do documento, né? Isso é um negócio que ela fala ali na página 22, 23, que nenhuma produção documental é neutra. Tudo isso que a gente falou aqui, dos jornais principalmente, nenhum desses jornais é neutro, nenhum desses jornais é imparcial. Eles têm a sua versão dos fatos, né? Vocês já devem ter ouvido essa questão da versão dos fatos, né? Cada fato, né, pode ser contado de uma forma diferente. Então, nenhuma produção documental é neutra e a durabilidade também indica certa propensão
a já ter sido produzida visando uma possibilidade futura. Então, quando se considera a própria produção midiática como documento de uma época, é preciso perceber igualmente que ele tinha o quê? Uma relação especial com o seu presente histórico, tá certo? Então, nada mais é do que cada registro desse tem a sua própria versão. Você precisa, enquanto pesquisador, investigar para poder o quê? Pescar onde que está essa versão, onde que está qual o mecanismo que cada veículo usou, que cada registro midiático utilizou para você poder fazer uma pesquisa muito bem fundamentada. Como a Marialva fala, por mais que cada jornal desse, cada registro desse que você pegue para analisar tenha a sua própria versão, o barato está aí. É dessas entranhas que nós devemos extrair significados sobre aquele mundo. Né? Cada um desses, por mais que tenha a sua própria versão, vai trazer informações valiosas sobre como era a sociedade naquela época, como essa sociedade se comportava e como reagiu a determinado fato histórico, tá certo? E aí ela vai falar também sobre as confluências entre a comunicação e a história. Né? Ela vai falar que a comunicação como um lugar teórico de reflexão sobre processos e práticas comunicacionais privilegia pesquisas sobre o que ela chama de presente absoluto. A Marialva ela vai começar a trazer os resultados, né, da pesquisa que ela fez. Lembre-se, né, como eu falei anteriormente, ela pega teses e dissertações que foram escritas entre 1990 e 2016. Então ela vai analisar o que foi pesquisado, né, sobre a história do jornalismo e sobre a história da imprensa brasileira nesse período. E ela vai perceber que muitos desses estudos privilegiam uma análise do presente absoluto. E isso continua acontecendo com certa frequência. O que é essa análise do presente absoluto? É você dar preferência por investigar processos que são ultracontemporâneos. Então tem muito estudo sobre o boom do Orkut, como é que surgiu o Twitter, né? Essa coisa de troca rápida de mensagens acelerada com 140 caracteres, depois estudos sobre os memes, ou seja, são coisas muito atuais, são coisas ultracontemporâneas. A maioria dos estudos acaba se dedicando a essa coisa mais relativa ao presente. E com isso você cria o que ela chama de presente perpétuo, de presentismo, que seria você focar muito no presente e esquecer que existe uma articulação com o passado e com o futuro que é muito necessária para o pesquisador. Você não pode focar só no fato presente. Você tem que entender que existe um contexto. O contexto atravessa muitas gerações, atravessa muitos anos. Então isso acaba ficando ausente nas pesquisas que ela encontrou. Né? E ela fala na página 24 que é como se não houvesse nada mais que o presente. Ou seja, muitos pesquisadores estão se preocupando só com o presente, quando na verdade existe todo um contexto de passado e de futuro também que a gente tem que refletir sobre, que precisa fazer parte dessa discussão, tá certo? E ela vai falar também que, consequentemente, tem poucos estudos com dimensão histórica. A Marialva tem um texto de 2010 em que ela fala o quanto é importante visitar a história para iluminar o presente. Né? Quando a gente fala porque tem um contexto e tem que analisar o passado, é justamente por isso. Né? Que a gente fala que tem que olhar o passado para não cometer os mesmos erros, é quase a mesma coisa. A gente precisa olhar o passado para que ele possa iluminar o nosso presente. Não adianta nada olhar o Facebook como um fato isolado sem entender que antes dele já existia uma comunicação em rede, né? Existia o Orkut, existia muito antes do Orkut redes sociais, existia uma era digital muito antes do Facebook existir. É esse contexto que ela está falando, para iluminar por que nós estamos com o Facebook hoje, por exemplo, e por que o Facebook está morrendo, nós estamos indo para o Instagram, para o TikTok e por aí vai, tá certo? Então ela vai falar que tem poucos estudos com dimensão histórica e que existe uma pouca aderência do passado como possibilidade reflexiva para a comunicação, tá? E aí ela vai fazer uma evolução. Isso aqui é o resumo do resumo, tá, galera? Vocês precisam olhar depois com calma esse texto para ver tudo que ela falou a respeito. Então ela pega a evolução das pesquisas entre 90 e 2016 e no início, na década de 90 principalmente, a maioria dos estudos era focado em personalista, eram estudos personalistas, ou seja, estudos de personalidades, de pessoas, de celebridades, de personalidades que fizeram algum tipo de movimentação dentro da história do jornalismo, como Chateaubriand, sei lá, enfim. Estudos de grandes feitos e pesquisas de caráter descritivo, né? Isso lá no início. E aí ela percebe que as pesquisas sobre a história do jornalismo e a história da imprensa vão evoluindo.
Então começa a ver análises com sínteses históricas, começa a ver pesquisas surgindo em novas regiões do país que antes não eram consideradas, como o Maranhão, por exemplo. Começa a ver investigações que enfocam, de fato, processos jornalísticos, constituindo trabalhos verdadeiramente sobre a história dos meios. Começa a ver um declínio das análises se referindo a discursos do passado, como se fosse um estudo histórico. Começa a ver novas abordagens conceituais. Então percebam como existe uma evolução no processo de pesquisa e como tem certos atributos que podem ser úteis para nós pesquisadores, tá certo? A Marli vai falar um pouco melhor sobre isso, sobre essa abordagem metodológica, mas mostra o quanto a evolução das pesquisas trouxe perspectivas inovadoras na análise de processos sobre a imprensa brasileira e sobre a história do jornalismo como um todo, tá certo? Então a Marli agora vai falar um pouco mais sobre esse processo metodológico, dos métodos, enfim. E eu espero que a aula tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só falar que nós estamos aqui, tá bom? Vou passar a palavra para minha querida Marli, tá bom? Valeu, galera. Marli, com você. Boa tarde, Gabriel, Denise. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, como vocês viram, a aula de hoje está apresentando, a partir de um texto da Marialva Barbosa, os cenários metodológicos sobre análise da imprensa em uma perspectiva histórica. Então, esse artigo vai refletir metodologicamente sobre a pesquisa histórica na área da comunicação, evidenciando não apenas o crescimento da perspectiva historiográfica, mas, sobretudo, a inclusão de novas abordagens nessas pesquisas, tá? Isso tudo com o objetivo de apresentar cenários metodológicos que podem ou não ser adotados em estudos cujo centro reflexivo é a reflexão histórica. Tá? Então, é um texto extremamente interessante da Marialva Barbosa, recomendo a todos que leiam e prestem bastante atenção, porque ela vai apresentar, dentre os cenários metodológicos que ela aponta, que há uma certa percepção de um sistema de comunicação complexo, né? Assim como, segundo ela, deve-se considerar as dimensões internas e externas destes fenômenos comunicacionais, né? Então, todas essas pesquisas que ela vem analisando, de 1990 a 2016, trazem a história da imprensa e do jornalismo como temática central e apresentam esses cenários metodológicos. Como pressupostos, ela vai inferir que os periódicos, eles vão fazer parte de um sistema de comunicação com a temporalidade e territorialidade próprias. Olha só, prestem atenção. As práticas dos atores sociais e os processos jornalísticos devem ser buscados e interpretados à luz de problemáticas específicas. Então, vocês têm que fazer um recorte teórico-metodológico para entender quais são as problemáticas que vão ser investigadas nesse processo. E é isso que ela foi avaliando dentre as teses e dissertações que ela pesquisou, né? Temos também dimensões muito importantes apresentadas pela autora. Primeiro, a concepção de que a textualidade produzida, mesmo as ficcionais, se referem ao mundo ideal e simbolicamente existente, ou seja, eles deixam brechas para perceber cenários de mundo como representação. Né? Lembra que o Gabriel falou lá da interpretação, quanto é importante a gente interpretar os fatos? A gente observa aqui que as teses vêm trazendo essas concepções, né? E uma das outras questões e dimensões apontadas é o uso dos jornais como fonte para a sua história, como base dos vestígios de suas tessituras narrativas autorreferenciadas, ou seja, há uma concepção de que mesmo nas análises de textualidades ficcionais existe um mundo ideal e simbolicamente existente, o uso dos jornais como fonte para a sua história, como base dos vestígios dessas tessituras narrativas, né? E tem também os trabalhos de memória, que são produzidos pela relação com o passado e com a presunção do futuro, né? Há uma substituição, ela observa que é muito importante a gente ficar antenado, que houve uma substituição da linearidade dos periódicos
pela axialidade dos problemas de pesquisa, ou seja, há uma ruptura entre as continuidades históricas presentes nessas pesquisas, né? Enquanto metodologias mais utilizadas, ela aponta que são apresentadas por meio de 6 teses de doutorados defendidas entre 2010 e 2016. 5 dessas teses são consideradas obras sínteses, porque elas tratam de processos mais holísticos que envolvem a própria história da imprensa, né? E uma das teses que ela escolhe por promover uma ruptura metodológica nas análises que enfocam personagens significativas, ou seja, a questão do biografismo sob um novo olhar. Vocês lembram que lá no início, quando o Gabriel citou que os primeiros trabalhos tinham muito a ver com personagens históricos e tudo mais, né? O que ela observa é que nessa tese específica há sim uma revisitação das personagens históricas, mas ela vem num outro olhar diferenciado, trabalhando a questão do biografismo, né? Algumas teses vão se enquadrar em mais de uma categoria analítica, né? Então, 3 vão se referir a uma história dos jornalistas, 3 vão abordar processos históricos da imprensa de um modo mais abrangente, outras 3 vão enfatizar a construção da modernidade no jornalismo brasileiro, né? Enquanto que uma das teses procura interpretar o que denomina de mudanças estruturais na organização político-midiática ao longo do século XX, né? São 4 possibilidades, né, de enquadramentos que ela verifica nessas teses sobre a questão da metodologia. Então, dentre as formas como os autores utilizam para transitar pela temporalidade, ela vai citar o seguinte: as pesquisas, elas apresentam-se num trânsito do passado para o presente e do presente novamente para o passado. Ou seja, elas vão estabelecer um fluxo de continuidade em que o contemporâneo figura em cena. É ele que está mais aparente nessas pesquisas, né? Enquanto que uma das pesquisas que ela levantou adota uma visão histórica que pretende recuperar a trajetória da imprensa do passado até o presente, né? Aquela ideia de, a gente não gosta muito de falar de resgate histórico, né? Mas que é mais ou menos por aí. Então, uma das pesquisas, elas adota essa visão. Enquanto que as 3 teses que tratam a questão da modernização do jornalismo brasileiro, elas trazem como ancoragem teórica o desenvolvimento de vários cenários metodológicos e possuem abordagem diametralmente opostas, né? Ou seja, elas procuram seguir o discurso da modernização, buscando desestabilizar a concepção linear e circular da história. Olha que interessante, né? Entre os resultados encontrados pela autora, a gente pode citar que houve uma mudança de paradigma sobre o uso de metodologias na pesquisa histórica em comunicação nas últimas décadas, com a adoção de um olhar denso e plural. Mais ainda, a percepção da história como trânsito entre tempos é fundamental para a compreensão dos processos comunicacionais. A gente não pode esquecer deles quando fala em processo comunicacional, dessa percepção histórica, desse fluxo entre o tempo, né? Ao final, a Marialva vai destacar 3 aspectos que são importantíssimos na construção do campo histórico nos estudos da comunicação. Primeiro, a predominância das interpretações históricas da imprensa ou do jornalismo na comunicação, né, revelando que os parâmetros teóricos e metodológicos elaborados na área passam a ter prevalência,
né? Há um lugar de fala da comunicação como locus privilegiado para refletir processos históricos da mídia de maneira geral, né? Em segundo, a emergência, principalmente na última década, do olhar historiográfico. Lembra que a gente já vem falando um pouquinho sobre esse olhar historiográfico? Pois é, tanto na área da comunicação, mesmo em pesquisas que não têm a intencionalidade de recuperar o passado. Mesmo nessas pesquisas, a historicidade está presente, né? E como último apontamento, o deslocamento de uma história dos processos para uma história que vai colocar em proeminência os atores sociais, onde as ações humanas, os sentidos, as experiências, os sentimentos e as emoções produzem uma história repleta de significação, de significado, né? Então, é mais ou menos por aí que o texto da Marialva vem trabalhando, essa questão metodológica. Eu espero que vocês leiam um texto com muito cuidado. É um texto extremamente interessante, que vai trazer muitas informações que vão ser utilizadas por vocês, não só agora no primeiro semestre, mas durante o decorrer dos estudos de vocês, até mesmo na hora que vocês forem pensar lá no seu trabalho final de conclusão de curso, né? Então, uma boa tarde, bons estudos. Estamos por aqui para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Bom, então, depois dessa explanação clara do Gabriel e da Marli, a gente pode fechar essa aula, essa reflexão, em cima dessa importância desse texto da Marialva, que é um texto que não só vai lidar com a história do jornalismo, como ele vai lidar com a história da pesquisa recente sobre a imprensa e o jornalismo no Brasil. Então, assim, a gente tem uma noção, nesses últimos 20 e poucos anos, de o que está sendo produzido em termos de pesquisa sobre história do jornalismo, história da comunicação no país e as mudanças que foram surgindo durante esse período e que ainda estão surgindo, né? Quer dizer, história, a gente está construindo a história a gente está fabricando, história é bacana de estudar porque a gente vive a história, né? Então a gente não vai pensar aqui nesse nosso curso a história só como aquela coisa afastada do passado, né? Mas não, nós vivenciamos e construímos a história, e isso que é muito bacana de pensar em relação ao jornalismo, tá bom? Então hoje nós ficamos por aqui. Desejamos para vocês uma ótima semana, boa leitura, boa consulta aos vídeos que a gente está colocando no nosso canal e até a próxima aula. Tchau!